estou aqui com mais um vídeo para o canal Xadrez Renato Neves. E hoje eu vou trazer o tema do momento, Campeonato Mundial de Xadrez 2023, entre o chinês Zhig Liren versus o russo Ian Nepomniachtchi. Beleza? Hoje eu vou falar da quarta partida desse match. O match está acontecendo em Astana, no Cazaquistão. Vai de 7 de abril a 1º de maio. Quem fizer 7,5 pontos primeiro vence. Ao todo são 14 partidas. Ok? Mas antes de qualquer coisa, galera, eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe para pessoas que gostam de jogar xadrez. Então vamos lá para a partida. Bom, galera, essa partida é a quarta partida do match. Nesse momento está 1,5 para o Ian Nepomniachtchi e o Zhig Liren tem apenas meio ponto. Estamos na quarta partida e o Ian Nepomniachtchi está vencendo a partida. As brancas estão jogando o Zhig Liren e as negras o Nepo. Beleza? Então vamos lá para a partida, para a quarta partida. Começa com C4, cavalo F6, cavalo C3, E5. Aqui é a abertura inglesa, né? Uma siciliana de cores trocadas. Então o Zhig Liren, que está de branca, está jogando a inglesa. O Nepo está de negras. Continua com cavalo F3, cavalo C6. Aqui, galera, é a abertura dos 4 cavalos, ó. Abertura dos 4 cavalos dentro da variante inglesa. Seguiu com E3, bispo B4, dama C2. Até o momento normal, sem nenhuma surpresa. Seguiu com bispo toma cavalo. Aqui é a primeira lance interessante da partida. Nesse momento, essa quarta partida, o Zhig Liren está perdendo o match. Tem um ponto de desvantagem, então ele tem que jogar para vencer. Ele pode tomar de várias formas. Ele pode tomar de dama, peão de D. Só que aqui o Zhig Liren, como tem que se expor um pouco mais, ele vai jogar com peão toma bispo. Quando você está jogando uma partida, galera, de xadrez, e você quer vencer, você tem que desequilibrar a estrutura de peões. É exatamente isso que o Zhig Liren fez. Observa que a estrutura de peões das negras, ó, é diferente da estrutura de peões das brancas. Tá vendo? Por que o Zhig Liren tomou de B? Porque ele vai criar um forte peão central, ó. Ele vai ter uma maioria de peões no centro. Ele vai ter o peão de C, 2 peões de C, um de D e um de E, versus 2 do Nepo, com um peão de D e um peão de E. Então, quando ele toma de B, ele fortalece o centro, o Zhig Liren, só que em compensação ele tem algumas desvantagens. Ele tem esses 2 peões aqui, ó, o de C dobrado e o peão de A está isolado. Então ele ganha vantagem no centro e em compensação ele tem a desvantagem do peão dobrado de C e de A. O xadrez é isso. Você ganha vantagens e tem desvantagens também. Então vamos ver como é que seguiu a partida. D6, E4. Um lance interessante do Zhig, ele joga o E4 fixando a estrutura de peões e ao mesmo tempo ganhando mais espaço no centro. Seguiu a partida com roque, bispo E2, cavalo H5. A ideia do Nepo é colocar esse cavalo na forte posição de F5. E o Zhig Liren nesse momento joga D4. Galera, olha só que interessante. O Zhig Liren, o Zhig tem uma forte peões centrais, ó. 3 peões contra 2 das negras. Em compensação, como eu falei, tem essas debilidades em C e em A. Ok? E ao mesmo tempo, esse bispo agora está vigiando o ponto de F4. Seguiu a partida cavalo F4. A gente não pode conviver com esse forte cavalo em F4. O Zhig Liren toma, peão toma. Seguiu a partida com roque, dama F6, torre A1, colocando a torre na coluna, né? Coluna E. Bispo, torre A8, bispo D3, melhorando a posição do bispo. E ao mesmo tempo, galera, ó, tá ameaçando avançar o peão e capturar o ponto de H7. As negras jogam bispo G4, querendo capturar o cavalo, ó, e danificar a estrutura das brancas.
O Ding joga cavalo D2, as negras jogam cavalo A5. Esse lance, galera, é muito típico nessa estrutura de peões, né? Acontece muito na Nisovich, que você tem esse peão dobrado aqui, ó, peão débil na coluna C, e as negras vão tentar jogar cavalo A5, bispo E6, ó, atacando o ponto de C4, que é um dos pontos débeis da posição das brancas. O Ding joga C5. Esse lance, galera, é um lance muito interessante, chamado sacrifício posicional. As brancas vão sacrificar o peão para conseguir um centro clássico, que é conseguir o ponto de E4 e D4 de peões no centro. Então você sacrifica um peão para conseguir o centro clássico, né? Para conseguir esses dois peões centrais passados. Olha, as negras tomam, as brancas jogam E5. Olha só o avanço dos peões das brancas. Por quê, Renato? Porque esse peão aqui, ó, o Ding sacrificou. Não existe mais o peão de D. O peão de D estava impedindo esse avanço. Então o Ding sacrifica um peão para tirar o peão das negras do centro. É um sacrifício posicional para você conseguir uma estrutura de peões centrais muito forte. Entendeu o sacrifício? Então ele sacrifica, as negras tiram o peão do centro e agora começa o avanço das brancas. Ó. E5, ganhando mais espaço no centro e abrindo já, ó, o ataque de H7 em H7. Dama H6 para defender o ponto de H7. E aí as brancas jogam D5. Um lance muito forte por parte das brancas. E olha só como é que fica a estrutura das brancas. Olha os peões passados agora. Ó. Olha os peões como ficam muito fortes. Então essa estrutura de peões aqui em E5 e D5 chama-se peões clássicos, né? Que onde você tem dois peões no centro e as negras não tem nenhum. Por isso o forte sacrifício do peão do Ding. Seguiu a partida com torre D8, C4 fortalecendo o peão de D5, B6. Esse lance aqui, galera, B6 fortalece o ponto de C5 e principalmente, ó, o Nepo vai trazer o cavalo para o jogo, para dar a casa para o cavalo. Seguiu a partida com H3 atacando o bispo H5, bispo E4 centralizando o bispo, galera. Aí o Nepo jogou torre E7. Falou, Renato, torre E7? Por que o Nepo não jogou torre E5? Esse lance está indiretamente defendido, porque aí as brancas jogariam bispo H7, dama H7, dama H7, dama H7 e torre E5. E as brancas conquistam vantagem material e decisiva. Conseguem recuperar a peça por o bispo pela torre, né? Que aí fica duas torres e cavalo contra torre, cavalo e bispo. Vantagem decisiva para as brancas. Então esse ponto de E5, esse peão, ele está indiretamente defendido, não pode ser tomado. Seguiu torre E7, dama C3 defendendo o peão, torre E8 dobrando as torres na coluna E, atacando o peão de E5, bispo F3, cavalo B7. A ideia do Nepo é trazer o cavalo para o jogo. Seguiu a partida com torre E2, F6. Aqui, galera, um dos planos das negras é tentar atacar, ó, quebrar esses peões das brancas, porque as brancas estão muito cômodas nessa posição. Então, um dos planos das negras é atacar os peões das brancas. Observe que não pode tomar o peão, porque senão a torre está caindo aqui embaixo. Tá ok? Então não pode tomar o peão. Aí ele joga F6. Aí as brancas jogam E6. Quando o Nepo joga F6, galera, as brancas ganham mais espaço no centro. Só que em compensação, ó, o cavalo do Nepo entra em jogo.
É sempre assim no xadrez, galera. Você ganha vantagens e tem as suas desvantagens também. Mais um exemplo aqui na posição. Seguiu a partida com torre A1, cavalo F5, bispo toma, torre E4, atacando o ponto de F4. Dama H6, dama F3, atacando o ponto de F4. Agora, galera, o lance da partida, né? O lance decisivo, um dos lances decisivos da partida. O Nepo joga um lance extremamente natural, que é cavalo D4, centralizando o cavalo e atacando a dama. É um lance humano natural, na verdade, um lance de centralização da peça. Só que esse lance aqui, galera, vai permitir o forte lance que vai se seguir na partida. O melhor lance, galera, nessa posição é jogar G5. Por quê? Porque o peão de F4 está sendo atacado. Então, um lance natural, um lance bom também, seria G4, defendendo o ponto de F4. Seguiria com G4, expulsando o cavalo, cavalo H4 ou cavalo D6, torre E2 e dama G6. Essa aqui seria uma continuação natural da partida. E a partida continuaria equilibrada, com chance para os dois lados. Só que na partida, o Nepo jogou cavalo D4. Esse lance é um lance natural, né? Só que é um lance que vai permitir um lance muito forte para o Diguilire. E a partida vai começar a se desequilibrar agora. O Diguilire acha um lance muito, muito forte, que é torre toma cavalo, galera. É um sacrifício posicional. Agora você vai ter um cavalo numa posição aberta, em que o cavalo das brancas vai ter uma predominância contra as torres das negras. Seguiu, peão toma torre, cavalo B3, atacando o ponto de D4. Na partida seguiu G5. Renato, por que o Nepo não defende o peão de C5, galera? Que seria um lance natural. Se joga aí, as brancas continuaria com D6. Olha os peões avançando. Esses peões praticamente vão ganhar a partida. Aí seguiria com torre toma, dama F5, ó, cravando a torre, F5, para a dama defender a torre. Seguiria com aqui seguiria com E7, D7. Se joga, por exemplo, e vantagem decisiva para as brancas. Por quê? Se joga a torre aqui, ó, torre captura torre, ganhando uma peça, dama G5 e mate. Então não poderia entrar nessa linha, concordam? Renato, continuando ainda, ó, aqui aí jogaria D6, toma, dama F5. E se joga rei F7? A mesma ideia, galera. Jogaria D7, torre aqui para defender a torre e coroa a dama, com vantagem decisiva para as brancas, com uma dama mais no tabuleiro. Então, o que eu quero dizer? Quando joga o cavalo B3, não pode jogar o C5, porque entra nessas linhas que eu acabei de mostrar. Seguiu a partida com G5, aí jogou cavalo D4. Galera, olha só o estrago que esse cavalo vai fazer. O cavalo já está ameaçando entrar em C6 e F5. Uma coisa muito interessante, galera, dos jogadores mais avançados é você perceber a força das peças. O valor absoluto das peças é o que? A torre vale 5, o cavalo vale 3. Só que nessa posição do tabuleiro, o cavalo vale muito mais que uma torre. O cavalo está entrando na posição das negras e está numa posição fechada, com postos avançados. Então o cavalo certamente vale mais do que uma torre nessa posição. Seguiu a partida com dama G6, G4 para apoiar o cavalo em F4, em F5. Seguiu a partida com peão toma, H5. Cavalo F5. Olha só o forte ponto do cavalo, atacando a torre e já ajudando o avanço de D6.
cavalo no posto avançado. Seguiu a partida com torre H7, dama E4, rei H8. Aqui, galera, o Diglirim está ameaçando, ó, cavalo E7. Torre toma e dama captura dama. Essa era a ameaça das brancas. As negras jogou rei H8 para evitar, ó, cavalo E7. Seguiu E6. Olha só, galera, esses peões, olha onde está o peão de E, está na casa E7. As peças das negras, galera, estão engarrafadas, ó, tá sem espaço, ó. Esse aqui é o campo que as negras estão podendo desenvolver as peças, manobrar. Então aqui é um avanço posicional, um avanço de espaço por parte das brancas muito grande. Seguiu a partida com dama F7, D6. Olha os peões ganhando praticamente a partida com a ajuda do cavalo. Peão toma peão, cavalo toma D6, ameaçando a torre e a dama. A partida seguiu com dama G8. Renato, por que não dama E7? Porque jogaria cavalo toma, dama toma e torre toma. E as brancas ganhariam uma peça. Nessa posição, galera, seguiu dama G8. Essa posição aqui, as brancas estão com uma vantagem muito grande. O Diglirim, que está jogando de brancas, está praticamente ganho, galera. Embora tenha menos vantagem, menos peças no tabuleiro, né, um cavalo contra a torre, mas a posição estrategicamente já está praticamente perdida. Segue a partida com cavalo E8, dama E8, dama E6, atacando o peão, rei G7, torre F1, atacando o peão, as negras defendeu, e torre D1, galera, ameaçando, ó, torre D8 e avançar o peão. Seguiu com F5, a torre atacando a dama, cheque, rei F7, dama F7, cheque, cobre com a torre, dama H7, cheque, ó o rei das negras, ó. E agora o Diglirim faz um lance muito fino, a la Karpov, né? Dama G7, jogando a dama apenas uma casinha. O que as brancas estão ameaçando, galera? Tá ameaçando dar um cheque, o rei joga e a dama captura a torre. Vamos supor, né? Vamos supor que joga um H6. A ameaça seria torre A1, rei D8 e dama captura torre. Essa é a ameaça das brancas. Seguiu a partida com torre G6, dama F8. Só voltando aqui, galera, para ficar mais claro, ó. Jogou dama G7, o Nepo jogou torre G6 e aqui as brancas jogou dama F8. E as negras abandonaram, o Nepo abandonou a partida. Vitória para as brancas, o Diglirim. Abandonou por quê, Renato? Porque agora a branca está ameaçando a dama. Se, por exemplo, joga torre G8, né? Aí teria um lance muito legal, ó. Dama toma dama, dama toma torre, dama toma dama e torre D8. Se joga, por exemplo, dama G6, o Ding coroa a dama e ganha a partida, ficando com uma torre a mais no tabuleiro. Tá certo? Então, nesse momento aqui, ó, nesse momento, as negras abandonaram. Se joga torre G8, eu mostro. E se joga dama toma peão, Renato? Aí joga torre A1, dama D7, rei D7 e dama captura dama, ganhando também. Então é isso, galera. Após o lance dama F8, o Nepo vindo todas essas possibilidades, ele abandona. Então é isso, galera. Trouxe essa partida do Campeonato Mundial de Xadrez 2023 entre o Diglirim e o Nepo Miniati. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Um grande abraço e valeu!